Amém. Os irmãos nos ajudem aí que eu estou sem voz, tá? A voz já é baixa, onde ela está mais baixa. Tá bom? Além de estar baixa, ela está falhando. Certo? Então, vamos lá. Nós vamos fechar o que nós começamos na semana passada, falando sobre as nossas crises, né? As crises que nós estamos enfrentando e por conta disso estão nos afetando, ok? Nós falamos de quantas, vocês lembram? 3. Quais foram as 3? Oi? Então nós começamos falando de crise de espiritualidade, crise de amigos, crise no altar. Se eu pedir para os irmãos um exemplo aí de cada crise dessa, para a gente começar enquanto eu afio a garganta aqui, que está falhando. Oi? Pode colar, se inscrever. Crise de espiritualidade é que falta quebrantamento, sensibilidade e conexão com Deus. Ok. Isso gera crise de espiritualidade. O que seria essa espiritualidade? O que seria? Seria quebrantamento da espiritualidade. Lágrimas é a espiritualidade, ok? Então nós aprendemos que espiritualidade não é, como eu falei para os irmãos, no nosso contexto assembleano, pentecostal, uma igreja pentecostal, ela mede a espiritualidade de um crente quando ele dá 2 pulinhos para frente e 2 para trás. Então aquele é espiritual, né? Tanto é que eu estou dizendo assembleia porque a gente vive nesse meio assembleano. Por exemplo, se o Tiago nunca prega. O Tiago vai visitar lá o parente dele que congrega na igreja pentecostal. E lá ele tem a oportunidade. E se o Tiago der 2 pulinhos, não importa nem se ele lê o texto, mas se ele der 2 pulinhos para frente e 2 para trás, pode ter certeza que no final do culto vão convidar ele para pregar. Não pela palavra que ele falou, mas porque ele esboçou na cabeça dos irmãos a espiritualidade, né? Eu vivi nesse contexto muitos anos. Camarada na igreja, lá não falava nada da parte de Deus, porém, se ele desse 2 pulinhos e revelasse que tinha alguém lá com dor de cabeça, não é? Se os irmãos quiserem abaixar um pouquinho aí, pode abaixar, tá? Está incomodando o cabelo das irmãs aí, ou as irmãs sentem muito frio. As irmãs sentem frio, é incrível. O calor desse dorme de cobertura. As irmãs sentem frio. Tá certo. Tem uma irmã aqui também que só dorme de cobertor. As irmãs dormem de cobertor, né? E acorda de madrugada falando, eu tô com calor, é fato, né? É claro. Não precisa nem de revelação, né? Tá certo? Mas vamos lá, voltando onde eu estava. Então nós medimos a espiritualidade pelo tom da voz, né? O camarada fala normal, quando ele pega o microfone, a voz do Senhor para os irmãos. Venha com o meu resto. E aí isso é para a igreja a espiritualidade. Então, se ele fala mais língua estranha do que a palavra em português, isso é espiritualidade. E nós aprendemos que espiritualidade está atrelada a quebrantamento. Okay? Quebrantamento, conexão com Deus, tudo mais. Vamos lá? O segundo é a crise de amigos. Então, o que os amigos de fato produzem em nossas vidas? Deveriam produzir em nossas vidas, ou devem?
Hã? Alimento para a alma. Alimento para a alma. Então esse deve ser a ideia do verdadeiro amigo. Terceiro, para a gente já entrar no quarto. Qual foi o terceiro? Crise no altar. Crise no altar. Qual foi a ideia dessa? Qual é a ideia dessa crise? Falta de falta de palavra revelada. O que seria a palavra revelada? Inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Mais o quê? A palavra revelada é o que Deus quer falar com a igreja, não o que eu quero. O que Deus quer falar com a igreja naquele exato momento. Não é o que eu quero falar. Tudo bem? Então, é isso aí. Essa palavra revelada. Então, sempre busque isso. Para quê? Para que você, nós, falamos, ou venhamos falar o que Deus quer ouvir, não o que a gente. A ideia é a gente preparar, isso deve ser o princípio, preparar o que nós vamos falar, mas sempre perguntar ao Senhor se é aquilo que Ele quer falar naquele momento. Não é que aquela palavra que você estudou, ela não é válida, ela não serve, ela serve. Mas de repente ela não é para aquele momento, ela é para um outro momento. Entendeu? Então, com experiência própria, isso acontece muito comigo. Às vezes eu tenho 3, 4 mensagens prontas. E aí eu vou para uma igreja, vou pregar, me convidam para pregar, eu vou escolher uma dessas. E às vezes nenhuma das 4 é para aquele momento. Ok? Amém? Então a gente precisa entender isso. Quando você sai da sua igreja e vai visitar e vai sair por aí, você vê muitas coisas estranhas. Que você acha que não acontece e acontece. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que estar preparado. Tá bom? Cada ambiente, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado mesmo. Por isso que a palavra tem que ser revelada. Às vezes Deus te deu até uma inspiração em determinada palavra, mas às vezes aquela palavra que você tem não vai se encaixar naquele momento. Então é isso que a gente tem que orar, é isso que a gente tem que perguntar a Deus. Então às vezes você guarda uma mensagem vários meses, fica lá guardado. Vai chegar uma hora que Deus vai falar, é agora que você tem que soltar essa palavra. Tudo bem? Então isso é a palavra revelada. Tá bom? Então vocês me ajudem aí, vocês perceberam como é que a minha voz está, né? Agora é o quanto? 4. Então, a quarta crise que está nos afetando é a crise familiar. Crise familiar. Tá bom? Alguém tem uma ideia porque estamos em crise familiar? Alguém pode falar alguma coisa? Eu gostaria que vocês falassem mais do que eu. Falta de intimidade entre a família. Falta de intimidade. Falta de conversa. Isso gera familiar. Crise familiar. Vamos lá. Crise familiar. Vocês estão aí? Amém. Me ajude. Vocês estão aí, né? Amém. Tá aí, irmã? Me ajuda aí o nome dela. Dona Maria. É Maria? É. Eu tô aqui buscando outro nome. O nome é bem mais fácil, né? Não, meu nome é Maria Beatriz. Ai, Maria, eu vou chamar a senhora de Maria. Viu? Tá bom? Feliz Natal pra senhora. Tá bom? Amém. Vamos lá. Um dos fatores, eu vou só falar eu preciso falar com mais veemência a quinta crise, mas uma das razões agravantes para a crise familiar são pontes. Eu ia falar uma palavra aqui. São pontes desconexadas. Eu vou traduzir. Então vamos, o que a gente vai colocar? Vamos colocar assim.
Destrua, destrua as pontes desconexadas. Anota aí. Isso traz crise familiar. Destrua pontes desconexadas. Eu acho que tem um X aí nessa palavra. Vem aí, eu não sei escrever. Vamos falar sobre isso. Destrua pontes desconexadas. Para que serve uma ponte? Ligar um ponto ao outro. Ligar um ponto ao outro. Quando o Tiago vai atravessar um mar de carro, ele precisa de quê? Precisa de uma ponte. Por quê? Por que ele não atravessa dentro d'água com um carro? O carro não foi feito para andar debaixo. Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou tentando falar para vocês. Vou de novo. Tá bom? Eu estou falando em parábolas hoje. Vamos lá? Destruir pontes desconexadas. O Tiago vai de um estado para o outro. E no meio nessa divisão de um estado para o outro há um mar. E ele precisa passar esse mar. Ele está de carro. Ele precisa do que para atravessar o mar? Uma ponte. Quando não é uma ponte, tem uma balsa, um barco. Mas a ideia é que o carro não pode ir por dentro d'água, porque senão ele não foi feito para andar debaixo d'água. O que vai acontecer se ele enfiar o carro dentro d'água? Vai afundar, vai estourar tudo. Então, pontes que nós precisamos destruir, pontes desconexadas, são pontes desnecessárias na nossa família, e nós vamos criando, nós vamos construindo, ok? Então, o que é isso? Eu preciso atravessar o mar com carro pela ponte ou pelo barco. O que a gente faz? Pega o carro e enfia dentro do mar. Então, eu vou traduzir isso para vocês. O que são essas pontes desconexadas? A gente tem um mau hábito. Um mau hábito. Falando de família. Qual é o nosso mau hábito? É falar mal da nossa família para alguém. A gente tem esse mau hábito e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu vou dar um exemplo. Me ajuda aí. Vou dar um exemplo. Eu vou lá na casa do Armando. Ok? Vou lá com uma água. E a gente começa a conversar. Eu estou conversando com ele, e dado um momento vai entrar um assunto filhos. Faculdade, o menino está fazendo faculdade, a Amanda está fazendo faculdade, fulano está estudando, fulano... A gente está no mau hábito e a gente vai criando essas pontes desconexadas e lá na frente a gente vai sofrer por ter feito isso. E aí depois a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu vou dar um exemplo para você. Então eu estou conversando com o Armando. E tocou no assunto da Amanda. E aí o Armando chega e vai lá, rapaz, Amanda só o sangue de Jesus. E começa a falar mal da filha. Então não faça isso, são pontes desconexadas. A gente, na nossa cultura brasileira, a gente tem esse mau hábito de falar do marido para outra irmã, de falar da mulher para outro irmão, ok? É a sua família. Quando você faz isso, você cria pontes desconexadas, ou seja, não é o que é essa desconexão? São pontes que você não pode atravessar. São pontes que você tem que destruir. E a gente tem esse mau hábito. Então eu vou na casa da irmã fulano, ok? Vou lá, bater um papo e tal, chego lá, vai falar mal da mulher. Porque lá em casa a mulher não faz isso. Porque a mulher é isso. Porque ela ronca. Porque ela faz isso. Então a gente vai criando pontes desconexadas. São pontes que nós não podemos caminhar, mas nós vamos criando essas pontes. Elas vão sendo construídas, ok? Então, o que acontece? Isso vira um vício dentro da família. É fato que todos nós temos defeitos, sim ou não? Sim. Muito ou pouco, mas temos. Tem defeitos. Eu tenho um defeito que o Tiago é 10 nessa área que eu tenho um defeito. Mas ele tem defeito que na área que ele tem defeito eu sou 10. E isso a gente vai resolvendo. Paulo diz assim,
vocês vão aprendendo até chegar à estatura de varão perfeito. Aí os crentes, não, foi para o céu porque estava pronto. Acaba com esse negócio, irmão. A nossa vida aqui é aperfeiçoamento. Ah, quando ele chegar a 100%, Deus leva. Deus leva às vezes com 0%. Ele prepara e leva. Tá bom? Então, a gente precisa destruir essas pontes desconexadas. Cuidado. Você vai criando pontes, e a ponte, a ideia é, quando você cria uma ponte, ela não fica de enfeite. Pessoas vão andar sobre ela. Ok? Então, quando eu chego na casa da Renata, e a Renata fala mal, eu estou dizendo, às vezes a família está passando uma crise. Eu não estou falando desse contexto, em que vai alguém lá de confiança, vai bater um papo para tentar se resolver, restaurar aquela família. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da questão do quê? Eu vou na casa da Renata, chego lá, a Renata só fala mal do Tiago. É porque o Tiago é isso, é porque o Tiago é aquilo. A gente vai criando essa desconexão. Ok? Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Ela está me dando a liberdade de eu andar nessa ponte que só ela deveria andar. Só a família dela deveria andar. Então ela vai criando essa ponte e eu vou andar sobre essa ponte. Como? Eu vou chegar na casa da irmã Antônia, porque ela me deu essa ponte. Então eu chego na casa da Antônia, eu fui na casa da Renata, você nem imagina o que foi que ela me falou. O que foi que ela me falou? Ela falou que o Tiago é isso, é isso, é isso, é isso. Viu a conexão que ela fez? Ela constrói essa ponte, permite que eu ande sobre ela. Eu andei, passei para a Antônia. A Antônia vai fazer o quê? Vai também andar sobre essa ponte. Então, a família entra em crise. Ok? Tudo bem? Né? Eu já presenciei muitos casais, ou principalmente o marido, chegar na casa de uma irmã. A irmã faz aquele almoço lá, bonito, bom. Aí ele compra, se na minha casa fosse assim. Porque lá em casa a mulher não sabe cozinhar, não. Eu estou falando do simples. Então isso são pontes desconexadas que a gente vai criando. Permitindo que outras pessoas andem por cima dela, que não deveria. Né? A nossa família, a nossa casa, não é terra que ninguém anda. A nossa família é terra que a gente anda, e só nós. E só vai andar alguém quando eu permitir. Amém? Então, a gente tem esse uma obra e a gente precisa cortar isso. Vai alguém na minha casa, eu vou contar toda a minha história, toda a história da minha família. Isso são pontes desconexadas que nós vamos criando. Aí vai lá, esse menino me deu muito trabalho. Ih, Jesus amado, esse era terrível. Esse era ele. Até hoje. E vai contando para a pessoa, né, como é a família, como é a sua família. Então, são pontes que você vai criando. E aí essa pessoa vai sair da sua casa e vai para a casa de outro e vai construir lá na casa daquele irmão com o seu material que você entregou para ele. Amém? Porque famílias são perfeitas? Não são perfeitas. Então, famílias estão em crise porque estamos construindo pontes desconexadas. Então não faça isso. Amém? Não faça isso. Sua família precisa de um conselho, precisa de uma oração, precisa de você tem pessoas específicas para isso. Amém? Vocês me entenderam? Amém. Amém. Tudo bem? Vamos fechar esse leque e só anota aí, eu vou falar e você anota, mas anota também para a gente entrar na última aqui, tá bom? Ok? Anotou? Não, nem falei, né? Vamos lá. Vocês lembram que um dia desse, foi um dia desse, eu acho que faz 2 meses que eu não venho aqui, foi um dia desse, que o Tiago pregou aqui sobre mesa, vocês lembram da mesa? Então anota aí, não sei se vocês lembram o que foi que ele falou. Eu só vou aumentar algumas coisas, você só anota aí, tá bom? O que impede a crise na família, é a gente destruir pontes desconectadas. E o que gera saúde na família é a gente criar pontes
entre altares. Entre um altar e outro você precisa criar uma ponte. Tiago falou aqui de 2 altares, vocês lembram? Tem em casa 3? Foi 2, 3? Foi qual? A mesa, a cama e a oração. E a oração. E a oração. O altar da oração, o altar da mesa Sim, e o sim. altar da cama. Certo. Tá ficando bom. Ok? Então a gente precisa fazer uma conexão entre esses altares. Tudo bem? Quais são? Notaram? Altar da oração. Qual é o outro? Da mesa. Então, a gente vai fazer uma conexão desses 3 altares. Aonde é o seu altar de oração? O seu altar de oração é onde você escolheu para falar com Deus. Ali é o seu altar. Então, seu altar é o sofá. Eu gosto de orar no sofá, então ali é o seu altar. Eu gosto de orar lá no meu quarto, lá no cantinho atrás da porta. Ali é o seu altar. Quando você estabelece isso, você tem que ir lá. Ali é o lugar de encontro entre você e Deus. Então aprenda uma coisa, na sua casa não pode haver vários altares de oração. Só precisa de um altar, tá? Então vamos entender. Não, pastor, lá em casa eu oro no banheiro, eu oro no quarto, eu oro na cozinha, oro na sacada, oro... Não. Você precisa estabelecer um lugar para o altar de oração. Se é lá no seu quarto, é lá no seu quarto. Se é na sua cozinha, na sua cozinha. Se é no banheiro, é no banheiro. Mas precisa estabelecer um lugar, porque altar é lugar de encontro. É onde você marca o encontro. Então, ali é o seu altar. Amém? Tudo bem? Então, a gente precisa fazer essa conexão entre os 3 altares. Então, anota aí. Nesse negócio, nessa conexão, vai me trazer 7 benefícios. Essa conexão entre altares vai me trazer quantos benefícios? 7. Deixa eu só aqui, gente. Anota aí. Vamos lá, quantos? 7. Conexão vai me dar o quê? 7 benefícios. Nota aí. Comunhão, conexão, renovação, discipulado, celebração da vida, gratidão e encontro. Vamos de novo? Comunhão. Esse encontro, essa junção, essa conexão dos 3 altares vai trazer para minha família comunhão. Segundo, renovação. Terceiro, conexão. Quarto, discipulado. Quinto, já anotou? Quarto. Todo quinto. Quinto, celebração da vida. Sexto, gratidão. Sétimo, é o sétimo? Encontro. Ok? Deu 7 aí? Sim. Deu 7? Encontro. Então, a conexão, a junção desses 3 altares vai trazer 7 benefícios para a nossa vida. Tudo bem? Vamos para o outro? Esse é a nossa ideia. Vamos lá para o outro? Qual que é o quinto, né? Quinto. Vamos lá, quinto. Nota aí. Crise na igreja. Lucas, põe para mim. Atos 2:42. Crise na igreja. A igreja
Como organização, ela está em crise. Como organismo vivo, ela nunca entra em crise. Como organismo vivo, Cristo. Mas como organização, estamos em crise. Ok? Tá filmando aí? Edita aí, tá? Não vai pra internet isso aí, não. Eu fui pregar sábado numa igreja. É melhor parar. Tá, que eu já estou com dificuldade de falar. A igreja tem 4 pilares. Quantos? 4. Anota aí. 4 pilares. Esses 4 pilares estão ali, ó, no texto. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas são os 4 pilares da igreja. Então, quando eu digo que a igreja, vamos traduzir aí? Está traduzido já, né? Ou não? Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Primeira coluna, palavra de Deus. Né? Pilar, né? Que eu falei? Pilar. Segundo, na comunhão. Culto congregacional é o segundo pilar. No partir do pão, ali não é comida, ali é ceia. Então, ceia do Senhor. Terceiro pilar. E o quarto? Qual é o quarto? Orações. Orações ali está no plural. Então é orações congregacionais. Anotaram? Vocês podem me falar aí que vocês anotaram? Vou falar, peraí. Vamos lá. Palavra de Deus. Perseveraram na doutrina dos... Apóstolos. Isso é o quê? Palavra de Deus. Na comunhão. Culto congregacional. Culto congregacional. Partir do pão. Ceia do Senhor. Nas orações? Orações Congregacionais. Então, esses são os 4 pilares da igreja. Ok? São 4. Os 4 têm que estar funcionando em conjunto. Eu já tenho sorte. Pensa num camarada sortudo, sou eu. Acontece de tudo. Não é? De tudo. Acontece de tudo. Só Jesus na casa. Mas vamos lá. Onde eu estava, gente? Vamos lá. A igreja tem quantos pilares? 4. Esses 4 pilares têm que estar funcionando. Em conexão. Ok? 4. Conexão. Eles têm que estar funcionando. Por que a igreja está em crise? Porque esses 4 pilares estão sendo negligenciados. Mais admitido. Esquecidos. O que mais? Praticados. É tudo isso aí que vocês estão falando. Tá certo? Amém? Ok? Observados. É tudo isso aí que vocês estão falando. Amém? Então a gente precisa tomar cuidado com isso aqui. Então vamos para o primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Doutrina dos Apóstolos. Ok? O que é doutrina? Doutrina? O que é doutrina? Acho que é ensinamento, não sei. Doutrina é ensino? Doutrina é ensino? Doutrina é ensino? Uma coisa é ensino, outra coisa é doutrina. Doutrina é um conjunto de regras estabelecida pela palavra de Deus. Doutrina é uma coisa, ensino é outra.
Deu para entender ou não? Então, doutrina é um conjunto de assuntos, conjunto de regras estabelecida pela palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. Nós temos na Bíblia, vamos fechar isso aqui. 24 doutrinas, são 24 doutrinas oficiais dentro da palavra de Deus. Então, Tiago, por que doutrina não é ensino? É diferente, não é que doutrina não é ensino, é que há uma diferenciação entre doutrina e ensino, tá bom? Então eu tenho quantas doutrinas na Bíblia? 24. Então vamos dividir, são divididos em 3. 3 vezes de 8. Primeiro conjunto. São 3 conjuntos de 8 doutrinas que tem na Bíblia. São 8 doutrinas da salvação, 8 doutrinas da fé cristã e 8 doutrinas escatológicas. 8 doutrinas da salvação, 8 doutrinas da fé cristã e 8 doutrinas escatológicas. Então a escatologia é uma doutrina. Por que é uma doutrina? Porque é um conjunto de regras, de assuntos estabelecidos por Deus. Ok? Hã? 8 doutrinas escatológicas. Eu gostei disso aí. Hã? Eu gostei disso aqui. Você tem os versículos? Não, depois eu tenho. 8 doutrinas da salvação, 8 da fé cristã e 8 escatológicas. Então eu tenho a fácil, difícil e muito difícil. Fácil, qual é a fácil aí? Para vocês, qual é a fácil? Exercita a mente aí. Qual é a fácil para vocês? Eu tenho a fácil, a difícil e a muito difícil. Não, eu acho que a fácil é a salvação. Salvação. A difícil? A fé. Dizer que você é fé é difícil. É a fé. Doutrina da fé. Agora a pouco aí você é difícil demais. É muito difícil. Ok? Então eu tenho 8 doutrinas. Então, vocês entenderam o que é doutrina? Sim. Então não é diferente de ensino, de estudo. Diferente. Okay? Doutrina é um conjunto de estudos. Então doutrina é um conjunto. Ok? O estudo pode ser uma coisa só, específica. A doutrina não, a doutrina é um conjunto. Deu para entender ou não? Tudo bem? Um dia desse aí. falar sobre as 3? Não, agora não, vamos embora. Tá bom. Eles falam o que é a escatologia. É o que a gente não sabe, mas Hã? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Das últimas coisas, ok? Vamos embora. Então, por que a igreja está em crise? O texto está dizendo, perseveraram. O que é perseverar? Insistir. Continuar. Ok? Então, essa coluna, esse pilar da igreja precisa estar ativo. Perseverar na doutrina. Ou seja, o que está dizendo ali? Que a igreja precisa aprender e ensinar sobre doutrinas. Só que a gente lá atrás aprendemos que doutrina é o quê? Doutrina é não cortar o cabelo, não pintar a unha, não usar uma saia comprida, curta, né? Então quando a gente ia, olha, hoje tem culto de doutrina. Qual era a ideia do culto de doutrina? É que lá na igreja o pastor ia fazer o quê? Ensinar regras. Ok? Não doutrina. Vocês não me entenderam, não? Foi embora? Porque a minha voz já está indo embora. Vocês me entenderam?
Então, quando a gente ia para o culto de doutrina, a gente já sabia. O pastor vai falar de cabelo, o pastor vai falar de saia, o pastor vai falar de barba. Isso para nós era culto de doutrina. E culto de doutrina não é isso. Culto de doutrina é falar sobre salvação, fé cristã e escatologia. Ok? Agora, existem os costumes. Ok? Aí Paulo diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Isso quer dizer que há bons costumes. Então, a gente pode estabelecer aqui bons costumes que não seja regra doutrinária, mas que é bom para nós. Por exemplo, não pintar a igreja de preto. Isso é um costume. Vocês estão me entendendo ou não? Não é uma regra, não é uma doutrina, mas a gente pode estabelecer um bom costume, porque isso vai nos beneficiar. Vocês me entenderam? Amém? Então nunca mais, pelo amor daquele que reina para sempre, nunca associe doutrina com costume. Costume é uma coisa. Você pode, eu vou pregar, eu vou ensinar costume, tudo bem. Mas doutrina não é isso aí. Doutrina é falar sobre salvação, fé cristã e escatologia. Isso é doutrina bíblica. Tudo bem? Agora eu posso falar de costume. Vamos falar que quem pinta o cabelo vai para o céu, vai para o inferno. Não, essas coisas já estão de saco cheio. Porque essas coisas são tanta coisa que não são bíblicas. Porém, se é legal, se é um bom costume e vai nos ajudar, a gente mantém. Tudo bem? Amém? Vocês não entenderam? Amém. Vocês estão olhando para mim? Estão olhando para mim? Então vamos lá para a gente terminar. 4 minutos. Onde eu estava? Perseveraram na Doutrina. Então a ideia, por que a igreja lá crescia, Tiago? Lá crescia porque eles perseveraram na doutrina dos... Por que dos apóstolos? Por que dos apóstolos? Por que dos apóstolos? Porque foi dado por Cristo Jesus. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Era a doutrina dos apóstolos recebida por Cristo, por Jesus. Jesus que estabeleceu essas doutrinas. Tá bom? Então a gente precisa perseverar nisso aqui. Então o nosso culto de ensino, de quinta, de domingo, tem que ter doutrina. Doutrina de quê? Salvação, fé cristã e escatologia. Um dia desse a gente fala sobre esses 3 pontos aí. Gente, é uma riqueza extraordinária. Vocês não têm noção que é doutrina da salvação. É uma coisa extraordinária, tá bom? A gente só conhece salvação, né? Mas ela tem 8 doutrinas. Pensa num negócio extraordinário. Por exemplo, tem uma delas chamada regeneração. Se vocês entendessem o papel que a palavra de Deus tem na regeneração do homem, das nossas vidas aqui por dentro, a gente ia hoje fazer um propósito de ler a Bíblia todo dia, de ler, reler, ler de novo. É coisa extraordinária. Amém? Só para vocês entenderem. Vamos lá. Qual é o outro? Comunhão. Comunhão. Comunhão a gente colocou o que, Thiago? Culto congregacional. Culto Congregacional. Muito bem. Isso aqui é uma ordenança. Deus está dizendo, vocês precisam congregar junto. Amém? Não existe comunhão, porque comunhão no grego ali é koinonia. Koinonia. Deixa eu traduzir aqui. Eu estou com outra palavra aqui, mas não vou usar essa agora não, porque vocês estão só começando. Vai ficar difícil para o entendimento. Vamos ver, cadê você? Koinonia, foi isso que eu falei? Foi. Fala aí, gente, alguma coisa. Koinonia. Fala aí. Achei. Koinonia aqui para a gente traduzir para a nossa língua, vidas compartilhadas.
Então, congregar é koinonia, é comunhão. Não há comunhão, igreja, não existe comunhão de igreja, um nas suas casas, sem estar na igreja. A comunhão ali, ó, que ele está dizendo, que eles perseveraram na comunhão, era ajuntamento. Então, só há comunhão quando a gente se junta, tá junto. Ok? No grego é o quê? Koinonia. E no traduzido? Vidas compartilhadas. Isso é comunhão. Amém? Deixa eu correr porque do tempo. Tem gente que já está. E aí a gente vê, eu e a Renata estava vendo um monte de culto online domingo, né? 200 mil cultos online. Não tem comunhão. Não tem comunhão. É legal, a palavra está lá, você vai ouvir a palavra, mas não há comunhão você ficando em casa assistindo o culto online. Isso não é comunhão. Você está só assistindo o culto. Comunhão é quando nós, porque koinonia é vidas compartilhadas. Quando a gente compartilha. Estamos aqui, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe, Jesus te ama. Viu que eu estou compartilhando com ela? Isso é vida compartilhada. Então, não existe comunhão em culto online. Existe uma exceção. Houve uma pandemia, as igrejas fecharam, então vamos fazer os cultos online para que os irmãos ouçam, para que os irmãos assistam os cultos. Passou a pandemia, na igreja. Isso é comunhão. Tá bom? Então, quando a gente deixa de praticar isso, a igreja fica em paz, tá? Outro, qual que é o outro? Partir do pão. Partir, e nós falamos que é o quê? Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Então, isso é mais uma, o que é isso aí? Doutrina. Mais uma coluna, Mas é um pilar. mais um o quê? Pilar da igreja. Então, se eu perguntar para vocês, por que a gente ceia? Vocês poderiam me responder? Você já falou. Então acha aí a resposta. Por que a gente toma ceia? Vocês têm ideia? Oi? Fala aí, gente. Para relembrar o sacrifício e a ressurreição. Para lembrar, para relembrar, sacrifício. Olha a minha Bíblia, gente. Até no próprio o texto que a gente usa para ceiar fala que a gente ceia para poder fazer memória de Cristo até que ele venha. Isso aí, mano. Tudo isso aí que vocês falaram. Tudo isso aí. Mas qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave? O que a gente se reúne? Celebrar? Celebrar é bater comunhão. Tudo bem, olha lá. Perseveraram no partido do pão. Tudo isso aí que vocês estão falando. Mas tem uma palavra chave. Eu achei isso tudo. Fala aí. Culto de ceia é um culto de gratidão. Qual é a palavra-chave? Gratidão. Então, quando a minha ceia, ou quando a gente se reúne para ceiar, e não há o principal ingrediente, essa ceia está com problema. Tudo bem? Então, a ideia, tudo isso que vocês falaram aí está certinho. Porém, o principal da ceia é gratidão. É agradecer por tudo que ele fez por nós. Tá bom? Então, o culto de ceia não é um culto para você ajoelhar e dizer, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa... Não. O culto de ceia é você ajoelhar e falar assim, graças te dou por tudo que o Senhor tem me dado, tem me feito. Esse é o culto da ceia. Entendeu? A gente precisa entender isso aqui.
Porque a gente tem um hábito de ajoelhar. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Pedir. A primeira coisa que a gente faz é pedir. Não, a primeira coisa que a gente faz é agradecer. Então, o culto de ceia não é um culto de petição, é um culto de agradecimento. É você ajoelhar, independente que nós estiver passando naquele dia, naquele culto. Independente disso. Independente, aquele culto é para agradecer. Anote isso aqui. Nós receberemos maiores vitórias mais agradecendo do que pedindo. Mas a gente pede mais do que agradece. Ok? Fechando, para nós ir embora. O último. Orações congregacionais. Orações congregacionais. O que é oração congregacional? Vocês sabem? Oração junto e um propósito. Oração juntos, né? Nós chamamos aqui de oração da fé. Não é? Acho que não. Oração congregacional não é a oração do... A gente fala para iniciar o culto, mas o culto já começou. A primeira oração. Chegou na igreja, a gente ora lá uns meia hora. Não é a oração congregacional, é? A oração da fé é uma oração congregacional. A oração, essa oração também o que é congregacional? É onde todos devem ter uma coisa em comum. Então eu vou dar um exercício para você. Na oração da fé. Irmãos, vamos orar. Acabamos de fazer a leitura oficial. Vamos orar. Quantos necessitam de oração? Minha casa. Algum pedido especial? Vamos orar. Não há oração congregacional. Porque oração congregacional é quando todos estão em um só propósito. Um só pensamento. E na oração da fé isso não acontece. Porque 90% da igreja ou estão com a boca fechada, ou estão com os olhos abertos, ou estão batendo papo. Então, não há uma comunhão na oração. Quando isso não acontece, eu vou ser bem bonzinho com vocês. 90% das nossas orações não são respondidas. Elas não são nem ouvidas. Geralmente quem está orando é quem está no microfone. Pode sair do microfone que a igreja não tem oração. A igreja não consegue orar 3 minutos assim, sem parar. Não. É 30 segundos e todo mundo calado. Então, oração congregacional eu estou orando aqui, você está orando ali, a outra está orando lá, o outro está orando aqui, é todo mundo falando. Abençoa a irmã que pediu oração, abençoa o fulano que está desempregado, e aí a outra está dizendo, Senhor, abençoa a casa do Tiago, e o outro está abençoa a casa da irmã fulana. Isso são mísseis de oração que vai, daqui a pouco, isso é comunhão de oração. Mas não, na oração congregacional, só quem ora que dá no microfone. Você pode fazer, faz um teste. Vamos parar de orar no microfone. Faz o teste. Começa a orar, Senhor, meu Deus. Para, a igreja para. Aí pode orar. Quem ora mais? Quem ora com mais extensão aqui na oração da fé? É o pastor Marcelo, ora 15 minutos. Mas pode ver que ele termina ali, nem na metade chega, ele ora sozinho, se vocês perceberem. É sozinho, ele vai menos da metade, por final ele ora sozinho. Alguns estão orando, claro, mas outros. Eu não consigo entender uma oração congregacional com a igreja calada. Não existe isso. Oração congregacional, temos que abrir essa boca que Jesus nos deu. Tem que falar.
Ah, não tenho palavra. Glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Não existe oração congregacional para um calado. Tem que falar, eu estou forçando. Vocês estão me entendendo ou não, gente? Amém. Então, um grupo está calado, outro grupo está. E tem um grupo orando, claro. Então não há conexão de oração. Então uma coisa que Deus poderia, esse poderia é meu. Ok? E outra coisa, vou ensinar um negócio para vocês e a gente vai embora. Parem e nunca mais digam que Deus possa. Não diga isso. Deus sempre pode. Então não use essa palavra com Deus. Que Deus possa nos abençoar. Não, gente. Que Deus nos abençoe. O possa sou eu. Esse possa, que eu possa, ali há uma dificuldade. Alguma coisa pode acontecer. Então, que eu possa ir na casa do Tiago amanhã. Que eu possa. Pode acontecer de eu não ir. Com Deus não se usa que Deus possa te abençoar. Que Deus venha te abençoar. Amém, gente? Nesse também podia usar Deus queira? Hã? Também? Deus queira te Que Deus queira. Pode ser usado. Mas querer é dele, é. Querer é dele. Só que eu não usaria. Que Deus possa te abençoar, até errado. Que Deus te abençoe. Porque quando eu digo que Deus te abençoe, eu estou profetizando, sim ou não? Sim. Como é que eu profetizo já no negativo? Que Deus venha, que Deus te abençoe. Amém? E dessa a gente fala de português, que é coisa extraordinária. Tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês. Tá bom? Amém? Vamos louvar a Deus com os nossos dinos e ofertas?